Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 34, verso 4. Deus abençoe esse ministério de louvor. Continue prosperando grandemente. Eu fico feliz quando se abre sua Bíblia, Salmo 34, verso 4, que eu me lembrava de que quando nós chegamos aqui há praticamente 2 anos atrás, a minha briga era com o vazio que tinha aqui, né? Tinha um faraó atribulado, prendendo os meus levitas, e nós começamos a orar. E hoje, quando eu vejo a equipe completa aqui, ainda músico de sobra na igreja, meu coração fica alegre, porque eu vejo que Deus tem respondido às nossas orações. Muitos que estão aqui hoje, eu creio que se descesse talvez a equipe toda que estava aqui em cima, a gente tinha outra equipe aqui embaixo para subir e suprir sem falta, né? Na mesmo padrão. Então isso para mim é resposta de oração, e a Bíblia diz que nós temos que ser gratos a Deus por aquilo que oramos. Então hoje eu estou sendo grato a Deus, porque essa é uma oração, é um pedido de oração que nós fizemos aqui, para que Deus providenciasse meios para que os nossos levitas estivessem na casa dele, e hoje essa é uma realidade nesse lugar, amém? Salmo 34, verso 4, a palavra de Deus diz assim, eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje: eu pedi a ajuda do Senhor, e Ele me respondeu, Ele me livrou de todos os meus medos. Feche seus olhos. Pai, estamos na Tua casa, Senhor, nesse momento. Estamos aqui, Senhor, para compartilharmos um pouco da Tua palavra e para alimentar o nosso espírito, Deus. E esse, meu Pai, é o momento em que dependemos totalmente de Ti, porque se nós falarmos, Senhor, apenas aquilo que está escrito, não há, meu Deus, vida nessas palavras sem o Teu Espírito. Mas se o Teu Espírito estiver conosco, e Ele, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, revelar o que está escrito ao coração do Teu povo, certamente que haverá vida, certamente que haverá um mover no coração daqueles que escutam essa palavra. E assim, Deus, eu peço que pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor se manifeste também no meio do Teu povo, por meio da Tua palavra. Invocamos a presença do Teu Espírito neste lugar mais uma vez, para que Ele tome a direção de tudo que há de ser feito aqui. Que cada canto desse lugar, desse templo que é consagrado ao Senhor, seja inundado, meu Pai, pela Tua presença, em nome de Jesus. Queridos, estamos vivendo um ano que já se inicia com uma proposta de Deus para nós, de apurarmos a nossa visão, de focarmos ou refocarmos a nossa visão, porque há muitas coisas passando na nossa frente, há muitas informações passando diante dos nossos olhos. Nós estamos sendo bombardeados todos os dias por muitas coisas, por onde passamos, com quem conversamos, todas as notícias que passam diariamente diante de nós, aquelas que procuramos e aquelas que chegam até nós. Você vai em algum lugar, tem uma televisão ligada, está passando alguma informação. Você para em algum lugar, em uma fila, alguém está conversando sobre algum assunto. Você vai para uma reunião no seu trabalho, com colegas, na hora do almoço, algum assunto está sendo dito ali naquele lugar. A questão é, de tudo que nós ouvimos, de tudo que está sendo bombardeado para esse ano de 2021, o que é que nós estamos focando? O que é que nós estamos guardando? Porque tem informações que passam por nós que simplesmente nós desprezamos, nós não ficamos presos a elas. As informações, elas passam. Alguém pode comentar com você sobre futebol, mas você pode não gostar de futebol, e essa informação ela vai passar por você. Você ouviu, mas não absorveu, aquilo não mudou a sua forma de ver, a sua forma de lidar com as situações. Alguém pode falar com você sobre as eleições nos Estados Unidos. Talvez você até tenha uma compreensão, uma noção da importância que aquele país tem para a economia mundial e de como isso reflete no nosso país, mas você chega na sua casa e isso não muda a forma como você vai lidar com as coisas.
Mas qual é a sua reação quando você abre o jornal e vê: montadora Ford vai embora do país e demite 6.000 pessoas, prognóstico de desemprego para o ano de 2021, coronavírus se espalhando e matando muitas pessoas ainda no país? Como você reage a essas notícias? O perigo, irmãos, que nós corremos é quando não focamos a nossa visão exatamente naquilo que Deus quer ou naquilo que Deus nos propôs, nós ficamos desesperados e corremos o risco de ser atingido pelo medo. Irmãos, o medo, ele é paralisante. Eu me lembro que eu viajei com minha esposa e meu filho Jonatas, se eu não me engano ainda não tinha Joaquim, eu já contei isso aqui, mas tinha uma plataforma que ela se lançava de cima de uma montanha, e era como se a montanha terminasse aqui, e você tinha aquele pico, aquela plataforma de corda, com um tablado, parecendo aqueles de piso de ônibus, aquele metal que é todo riscadinho, e ela ia mais ou menos, acho que uns 10 metros à frente da montanha. Quando você subia até aquele lugar, você conseguia ver todo o parque. E aí eu peguei Jonatas e botei no colo, e vai eu andando. Quando eu já estava próximo de alcançar o fim daquele platô onde eu estava, embaixo não tinha nada, era só precipício, mas eu estava em cima daquela estrutura. Meu pé escorregou, meu sapato solado era liso, e o lugar onde eu passei estava molhado. Quando eu passei, que meu pé escorregou, eu com a criança no colo, irmãos, entrou em mim ali um sentimento, uma sensação de pânico, e eu fiquei parado. Eu não conseguia nem avançar e nem retroceder, e seu corpo, você perde o controle. Não é algo que você pode dizer: ah, eu vou fazer assim, ah, eu vou fazer assado, a melhor forma é assim. Eu acredito que se eu não tivesse com a criança ali, eu ia passar a maior vergonha, porque eu ia me abaixar e ia voltar engateando. Era o que eu ia fazer. Só que eu estava com a criança no colo. Como é que vai engatear com a criança no colo? E aí, irmãos, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que parar e esperar passar aquele momento, aquela sensação, porque meu corpo todo tremia. Eu perdi o controle ali da situação, até voltar a minha consciência de novo, normal, e eu entender que eu podia voltar andando devagar. Foi quando eu consegui sair daquela situação. Entenda o que eu quero lhe dizer. Tem momentos que informações e notícias chegam até nós, que elas causam na gente esse mesmo sentimento. Quando você é surpreendido por alguma coisa, e às vezes isso entra no seu coração, e aí vem o medo de ficar desempregado, vem o medo de perder alguma coisa, o medo de você não conseguir vencer, e o medo de você perder o seu... Irmãos, quando o medo vem, ele lhe cega e lhe paralisa. Você não consegue nem avançar e nem retroceder, você fica simplesmente parado. E qual é a saída de quando isso acontece com você? O salmista diz: eu pedi a ajuda do Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós não estamos em situações de risco, em situações de perigo, mas eu não falo de risco físico, você na rua, mas eu falo de perigo dentro da sua mente, coisas que talvez a pessoa que dorme do seu lado, você não fala, você tem até vergonha de passar para as pessoas aqueles sentimentos que vêm dentro de você. São situações que às vezes lhe assaltam, e você absorve aquilo, você toma aquilo como uma verdade, você sofre por aquilo, você sente aquilo, e você não conta nem a ninguém. Você tem vergonha da reação das pessoas, como eu lá e descer o negócio engateando. Será, o que é que as pessoas vão pensar? O que é que elas vão dizer de mim? Mas eu também não tenho força para voltar andando. Aí o salmista diz que quando ele pediu a ajuda do Senhor, a primeira coisa, irmãos, que a gente tem que entender é que o Senhor responde. Deus responde. Nós tivemos 12 dias de oração nessa casa, e foram 12 dias de orações respondidas todos os dias. Todos os dias aqui nessa casa tinha algum testemunho, tinha alguém contando alguma coisa. Irmãos, nós estamos vivendo em um nível do sobrenatural de Deus, e é isso que nós precisamos focar para esse ano. Você não pode entrar nesse ano
com nenhuma espécie de medo na sua mente. Irmãos, isso é terrível, porque o que é que o pastor está... Não, irmãos, não acontece com ninguém, é uma coisa que o pastor está falando ali, mas não, irmãos, todos nós, de alguma forma, temos os nossos medos. Pode ser que o seu medo não seja igual ao meu, pode ser que a sua preocupação não seja a mesma que a minha, mas de uma forma ou de outra, todos nós, de certa forma, somos atingidos por esse negócio chamado medo. E a única receita que a Bíblia nos diz, para que você possa vencer esse medo, porque o salmista, ele não vai dizer, olha, observe, ele não venceu o medo dele. Muitas vezes nós somos confrontados e alguém chega para você e diz, vença seu medo. Vença seu medo, não é isso que as pessoas lhe dizem? Você tem que vencer esse medo. Só que a Bíblia, o salmista está dizendo que não foi ele quem venceu o medo, foi o Senhor quem o livrou de todos os seus medos. E aqui tem uma diferença muito grande, porque se eu puder vencer o meu medo, eu estou dizendo que eu sou maior do que ele. Agora, quando eu reconheço que o meu medo, ele é maior do que eu entendo que eu preciso de alguém agora maior do que o meu medo. E aí, para que eu enxergue alguém maior do que o meu medo, só enxergando Deus, é onde eu tenho que focar a minha visão. Para onde é que eu estou olhando? É interessante que quando você vê a batalha de Davi com Golias, a Bíblia diz que não só o rei, como todo o exército de Israel, eles nem voltavam para casa e nem avançavam na guerra. Você já observou isso? A Bíblia diz que eles estavam num vale, então está lá o vale, uma montanha de um lado, uma montanha de outro, filisteu acampado de um lado, exército de Israel acampado do outro. Mas o povo do inimigo descia, e o Golias descia todo dia, e desafiava o exército de Israel. Me dê um homem para lutar comigo, não precisa todo mundo descer, eu só quero um homem que desça, e se ele me vencer, é como se vocês tivessem vencido todo o nosso exército, mas eu só quero um homem. E a Bíblia diz que dia após dia ele fazia o desafio, e ninguém aparecia. Por quê? Porque estavam dominados pelo medo, até que alguém vê algo que o exército não estava vendo. O exército estava armado, então nem sempre, irmãos, armas é sinônimo de coragem. Mas se eu tivesse aquelas oportunidades eu venceria. Se eu tivesse, a gente muitas vezes especula coisas, diante de desafios, nós criamos ideias na nossa cabeça. Eu estou com esse problema aqui na minha vida, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse a sorte que meu vizinho tem, se eu tivesse a inteligência que meu irmão tem, se eu tivesse a oportunidade que aquele irmão da igreja teve, a minha vida seria outra. A gente sempre fica procurando justificativas, sempre procurando coisas para não enfrentarmos os nossos problemas, para fugir deles. Meu irmão, eu não vou porque eu não tenho arma. Se eu tivesse espada, eu ia lá matar Golias. E você, meu irmão, não vai porque eu não vou porque ele é gigante. Se ele fosse um pouquinho mais baixo, talvez a minha mão alcançasse, nem que fosse a barba dele, mas ele é um pouquinho alto demais para mim. E você, Saul, você não vai porque eu não vou porque eu nesses dias eu estou de férias, não vou lá brigar com ele. Cada um, irmão, devia ter a sua justificativa, mas a verdade é que a Bíblia diz que nenhum deles queria descer ao vale, porque todos estavam com medo. Com medo de quê? Com medo do gigante, com medo do desafio, com medo do problema, com medo da derrota, com medo de perder. Aí você agora vê a cena de aparecer um jovem que estava muito menos capacitado do que todo o exército, estava totalmente desarmado e que não tinha experiência nenhuma de batalha. Aonde, se você estivesse ali vendo aquela cena, você diria que aquele jovem não tinha chance nenhuma para lutar com aquele gigante. O que é que acontece agora, irmãos? A guerra, ela estava sendo travada e sendo proposta em um nível físico.
Mas eu estava vendo a história, o desafio, e você observa que Golias, ele quando desafia o povo de Israel, ele desafia também o Deus de Israel. Ele não desafia só as pessoas. O desafio dele é lançado para o seu Deus, para que o sirvamos, se nós perdermos. Mas se vocês perderem, vocês também vão ter que servir aos nossos deuses. E ninguém viu isso. Eles estavam vendo apenas a estatura do gigante, estavam vendo apenas a lança do gigante. Por quê? Será que aquele povo estava tendo intimidade com Deus? Será que aquele povo estava vivendo uma vida de comunhão com Deus? Eles estavam com a visão clara de quem era Deus? Será que eles tinham respaldo? Sabe, irmãos, como é bom, às vezes a gente se mete em algumas enrascadas e você conhece alguém que pode lhe tirar. É quando seu carro quebra no meio da rua e é 1h da manhã, mas você tem um número que você sabe que se você ligar para aquela pessoa é seu amigo, é alguém que come com você, é alguém que você tem intimidade, e você sabe que a hora que ligar, a pessoa não vai medir esforços para ir lá lhe tirar daquela situação. Agora, se você tem esse amigo e já tem 5 anos que você não fala com ele, aí vem a primeira pergunta: será que o número dele ainda é o mesmo? É ou não é? Será que quando eu ligar, ele vê meu número? Será que eu tenho essa moral toda para tirar o cara 1h da manhã de casa para vir me buscar? Tem pessoas que você nem pensa isso. Se eu lhe perguntar, você tem alguém? Aí você vai dizer: tenho. Eu tenho um irmão meu, tenho uma pessoa que anda comigo o tempo todo. Eu sei que se acontecer alguma coisa comigo agora, e eu ligar para ele, não tem nem o que pensar. É 10 minutos e ele está aqui na minha porta. Mas já tem 5 anos que você não vê a pessoa, você já fica receoso. Eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Eu tenho um Deus que está escrito na Bíblia, que resolve problema. Mas será que o telefone dele ainda é o mesmo? Já tem tanto tempo que eu não ligo para ele. Já tem tanto tempo que eu não dou um oi para ele. Será que se eu gritar aqui e clamar, ele vai me ouvir? Irmãos, quem está nesse nível de dúvida, não entra em batalha quando a sua vida está em risco. Porque entrar em batalha virtual é bom demais. Falar de teoria bíblica é bom demais. O problema é quando o risco é real. É quando a batalha é de verdade. E quando o inimigo está ali na sua frente. E agora, como fazer? Todo mundo estava com mais tempo de vivência agora com o inimigo do que com Deus. Eles ouviam muito mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. Eles estavam acampados ali e tudo que eles ouviam todos os dias era só o desafio do inimigo, era só a provocação do inimigo, e Deus não falou com ninguém. Aí aparece o jovem, desarmado, sem experiência, mas ele tinha alguma coisa que nenhum daqueles ali tinha: visão. Ele entendeu que o nível da batalha não era no campo terreno, mas que aquela batalha estava sendo levada para um nível espiritual. E a Bíblia diz, irmãos, a mim e a você, que quando nós levamos a nossa batalha para o nível do Espírito, nesse nível nós já somos mais do que vencedores. Que lá o inimigo ele tem que se sujeitar à autoridade do nome de Jesus. Mas para que isso funcione, você tem que entender e compreender em que nível essa batalha está. É por isso que quando ele entra na batalha, ele diz: você vem lutar comigo no plano físico, você está com espada, você está com escudo, você está com lança. E eu concordo com você, se eu fosse lutar com você de igual para igual, eu ia perder. Mas você pode vir no nível físico, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Escute uma coisa, irmãos: quando você dá testemunho de que você é filho de Deus, quando você dá testemunho de que você é servo de Deus, quando você dá testemunho de que você é fiel a Deus, é do interesse de Deus fazer com que as coisas corram bem para você, para que o nome dele seja glorificado,
para que haja diferença entre o justo e entre o injusto. Muitas vezes você vai passar por humilhação pelo nome de Jesus. Muitas vezes você vai passar por zombaria pelo nome de Jesus. Muitas vezes você vai ser privado de algumas coisas pelo nome de Jesus. Alguém vai dizer que você está ficando doido, vão dizer que você não sabe o que você está perdendo, vão lhe dizer que as oportunidades estão passando em sua vida e você aí com negócio de crente. Mas irmãos, quando chega na hora da decisão, quando chega na hora da dificuldade, é esse Deus que vai lhe honrar, é esse Deus que vai fazer com que as coisas aconteçam para você, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Porque quem vê a bênção na sua vida vai dizer: certamente valeu a pena para aquele homem servir a Deus, certamente valeu a pena para aquela mulher servir a Deus. O que é que todo aquele exército viu quando acabou aquela batalha? Viu que Davi era campeão de artes marciais? Viu que Davi inventou um novo golpe, uma nova luta para matar gigantes? Fundaram escola de funda e artilharias de guerra dentro de Israel? Você não vê depois ninguém nem usar funda em batalhas e não tem histórico disso depois. Por quê? Porque todo mundo viu, irmãos, que não foi a funda de Davi que venceu a guerra, não foi a estratégia de Davi que venceu a guerra, mas foi o poder do nome de Deus, do Deus que hoje nos revelou o seu nome e nos deu um nome para nós invocarmos, que é o nome de Jesus. A Bíblia diz que Isaac estava vivendo ali no poço, perto daquele poço onde você vai ver na história, Agar, quando foge de Abraão, ela tem um encontro com Deus ali no poço, e dá o nome daquele poço, o poço do Deus que vê. Ali, ao sul de Canaã, Isaac está vivendo ali. A Bíblia vai dizer que naquela região houve uma época de falta de alimentos, e começou uma seca terrível. Só que diz que isso já tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Só que no tempo de Abraão, a Bíblia diz que Abraão foi para o Egito. Aquela passagem é uma passagem que exige muito entendimento, muita percepção, porque é possível que ali a mulher de Abraão, ela foi dada. Ele disse que era a irmã dele, e o rei do lugar, ele ficou com a mulher de Abraão. É uma interpretação que a gente tem que ler com muito cuidado, mas houve um peso ali para Abraão, houve um sacrifício. Ele foi para o Egito, está lá na Bíblia. Depois o rei devolve a mulher dele e diz: por que você não disse que era? Ele teve medo, ele disse que mentiu, mas era meia irmã dele mesmo. Mas ele fala, ele diz: é minha irmã. Só que agora Isaac vai pelo mesmo caminho de Abraão. Houve fome, só que a Bíblia diz que Deus agora aparece a Isaac e diz a ele: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar, porque enquanto você estiver morando nesse lugar, eu estarei com você e abençoarei, darei aos seus descendentes todas essas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Irmãos, preste atenção. Às vezes nós passamos por problemas, por situações, e eu lhe aconselho, lhe recomendo inclusive, procure seus líderes, procure o pastor da igreja. Mas eu quero nessa noite lhe incentivar ainda mais. Tem problemas e soluções que Deus, para uma pessoa, resolveu de uma forma, mas para você, Ele vai resolver de uma forma que você ainda não viu. Deus, Ele não está, irmãos, limitado. A forma de Deus agir não é uma forma limitada. Você vai ver curas sendo feitas de formas diferentes, mas era o mesmo problema. Senhor, eu quero ver, veja, e o cego viu. Já teve outro que ele cuspiu no chão, fez lodo, botou no olho, por que eu não sei, mas foi assim. A água do lugar é amarga, pega aí e joga um pedaço de pau e a água ficou boa. No outro lugar a água estava ruim, joga sal na água e a água ficou boa. Irmãos, não tem receita. Deus é um Deus de coisas novas. O problema somos nós às vezes que limitamos Deus e queremos que Deus faça as coisas sempre do mesmo jeito. Ah, se Deus fez assim na vida de fulano, então vai ser assim na minha vida. E se Deus não fizer da forma que a gente está pensando, às vezes Deus abre uma porta na nossa frente e a gente não passa, porque a gente quer que seja do jeito que a gente quer. Aí o salmista vai dizer
É interessante, no Salmo 34 também, no verso 8 ao 9, ele diz assim, ó: procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Olha o que ele diz: procure descobrir por você mesmo como o Senhor é bom. E feliz é aquele que encontra a segurança em Deus. O que é que ele está falando aqui, irmãos? Que a relação que você tem com Deus é uma relação pessoal. Que Deus é um Deus de coisas novas e que Deus pode fazer algo novo na sua vida. O que é que nós esperamos em Deus? O que é que nós temos orado a Deus? Mas será que Deus pode fazer isso? Pode, irmãos. O que é impossível a Deus? Mas na vida daquela pessoa Ele não fez. Na vida daquela pessoa, eu conheci um irmão que ele teve uma doença e ele orou a vida toda por essa doença e ele morreu. Então eu acho que não adianta eu orar também. Irmãos, entenda, a relação que Deus tem com cada um dos seus filhos é uma relação individual. O problema de uma pessoa não quer dizer que vai ser repetido na sua vida. Você pode tomar sim exemplos de pessoas que venceram, mas entenda que a forma de Deus lidar com você é a forma de Deus lidar com você, não é a forma de lidar com seu irmão. No final do ministério, está lá uma confusão com Pedro e com João, porque estava um querendo saber o que é que Jesus ia ter com o outro. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. E aí vai aquela história toda. E quanto a este aqui? Aí Jesus dá logo uma pancada. O que é que lhe importa se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha? Como quem quer dizer, cuide de sua vida, cuide do seu relacionamento comigo. E tem gente que é assim, irmãos. Está mais preocupado com o relacionamento do irmão com Deus do que do relacionamento dele. Quer ser fiscal da igreja. Quer saber quem vai para o céu e quem não vai antes do livro abrir. Rapaz, eu acho que aquele irmão está meio assim, né, na igreja. Eu vejo ele assim de vez em quando. Ele quando ora só está fechando o olho. Eu acho que ele está um passo de desviar. Vou pedir a irmã Marivalda para abrir uma intercessão por ele aí. O irmão que ora com o olho só, né? E você está vendo que ele está com o olho aberto como? Não é assim? Como é que você viu que na hora da oração ele estava com o olho aberto? Enquanto ele estava com, você devia estar com os dois, né? Olhando para um lado e para o outro da igreja. Mas Abraão, ele foi e prosperou, e a coisa andou lá, ele não voltou lá do Egito de mão vazia, eu sei, irmãos, mas a ordem de Deus para Isaac foi: fique na terra, mas não está tendo seca, não está tendo fome, não está tendo dificuldade, eu quero sair da terra. Não, meu filho, você vai ficar aqui, porque a minha bênção, ela vem sobre você. Há um entendimento, eu estava lendo no plano bíblico, e aqui nesse negócio do fique aí onde você está, porque Deus vai trazer a bênção até você, né? Essa é a mensagem: fique onde você está, porque Deus vai trazer a bênção até você, se você crer. Aí a gente muitas vezes, as pessoas estão em um emprego, estão num trabalho, e você discorda de algumas coisas, você acha que é injusto o que estão fazendo com você. Mas a Bíblia diz que Jacó, quando ele trabalhou para Labão era injusto com ele, trocou o salário dele diversas vezes, fez tudo que pôde para enganar ele. Só tem um detalhe, irmãos: na hora que chegou o dia de Jacó ir embora, a Bíblia diz que Deus foi quem fez justiça a Jacó. Na hora de prestar contas, em momento nenhum você vê Jacó ser acusado de ter tentado se justificar ou de ter feito justiça com as suas próprias mãos. Não havia nada na conduta dele que pudesse ser imputado a ele como desonesto, como alguém desonroso, mas a Bíblia diz que Deus transferiu os rebanhos de Labão para Jacó pela injustiça que ele sofria. Às vezes você está no emprego, você está no trabalho e tem ali coisas que você não concorda, você acha que está sendo explorado, que estão lhe explorando, e aí você começa a agir de forma carnal.
você perde o foco da coisa e começa a criar insurreição ali, a provocar confusão, e aí daqui a pouco, na hora que precisa demitir alguém, seu nome está na lista e você vai embora, perde o emprego, aí vem para a igreja de novo orar, Deus abre outra porta. Mas o que você não percebe é que no lugar onde você está, muitas vezes, aquele lugar aquilo que estão fazendo com você e que é injusto, o homem pode não estar vendo, mas Deus está. É onde você tem, irmãos, que aprender a levar agora o problema para o nível espiritual. Ah, meu irmão, não gosto desses crentes, espiritualiza tudo. Então fica aí sem espiritualizar, que você vai perder sempre. Porque a Bíblia diz que esse mundo aqui, ele jaz no maligno, mas a nossa vitória, as nossas armas, elas são celestiais, são armas poderosas em Deus, e é lá, irmãos, que você tem vitória. É quando você acessa o trono de Deus, é quando você acessa a sala, meu irmão, onde Deus está, e a sua oração chega até Ele, é que você tem resposta. Não adianta fazer greve, não adianta fazer motim, não adianta se revoltar dentro da empresa, que você só vai perder seu emprego. Agora leve esse problema diante de Deus, mostre a Ele como estão sendo injustos com você, que você vai ver, irmãos, pode até demorar, mas na hora que a bênção chegar, ela vai chegar dobrada sobre a sua vida. Um dia, a Bíblia diz que um dia o rei perdeu o sono, e está o rei lá de noite, sem sono. Cadê o livro aí das memórias do rei? Me dá esse negócio aí. Está escrito aqui que esse homem salvou a vida do rei. O que foi que fizeram para esse homem? Ninguém sabia, o rei não sabia, que no outro dia a sentença de morte também viria para aquele homem. E Deus em uma noite, irmãos, transformou tudo. Esse é o Deus que a gente serve. É o Deus que tudo vê, é o Deus que faz justiça aos seus filhos. Mas enquanto você quiser esperar a vingança, enquanto você quiser o ódio, enquanto você desejar o mal às pessoas, enquanto você tiver com esses sentimentos ruins no seu coração, é você que está impedindo Deus de agir, porque você quer resolver o problema com sua mão, é você que está tomando para si uma resposta que não é sua. Como é que você vai lutar contra a natureza? Não está chovendo, e agora o que é que eu faço? Mas Deus está dizendo que é para eu ficar, mas eu preciso sair, porque em outras terras, talvez, no Egito, lá tem rio, no Egito não depende de chuva, no Egito com chuva, sem chuva, as plantações são irrigadas, a gente pega a água do rio e irriga, mas Deus disse que é para ficar. Irmãos, a Bíblia diz que naquele ano, Isaac fez plantações e colheu 100 vezes mais do que o que semeou, e ele foi enriquecendo cada vez mais, e se tornou muito rico e poderoso. O Salmo 37, verso 18 e 19 diz assim, ó: todos os dias, olhe bem, todos os dias, o Senhor cuida dos que são corretos, a terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Você entendeu isso? Você entende o que a Bíblia está dizendo? Ele está dizendo que mesmo quando os tempos forem difíceis, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que estão em aliança ao Senhor, todos os dias Deus vai cuidar deles. Não vai ficar um dia, irmão, sem Deus dar uma atenção a você, a dar uma atenção à sua causa, a dar uma atenção à sua casa, à sua família, ao seu problema. E mesmo que o tempo seja difícil, vocês não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Mas são aqueles que andam com Deus. Porque, irmãos, a primeira vez que você vê o medo aparecer na Bíblia, que foi sobre medo que nós começamos falando, pedi ajuda ao Senhor, e Ele me respondeu, e foi Ele quem me livrou de todos os meus medos. A primeira vez que o medo aparece na Bíblia é quando o homem perde a comunhão com Deus. O homem estava no jardim e todos os dias ele tinha comunhão com Deus. Todos os dias o homem falava com Deus. Todos os dias Deus falava com o homem. Mas chega um dia que a comunhão é quebrada. Chega um dia que o homem sai da presença de Deus. É o homem quem sai da presença de Deus. E aí Deus vem atrás do homem.
e procura ele: Adão, onde é que você está? E ele vai responder exatamente com essa palavra: eu tive medo e me escondi. É a primeira vez que o medo aparece na Bíblia. Irmãos, entenda, não é a circunstância quem vai lhe derrotar, não é a adversidade quem vai lhe derrotar, não é vírus que está solto por aí que vai lhe derrotar, não é desemprego que está por aí que vai lhe derrotar, não é tiroteio que está aí pelo meio da rua que vai lhe derrotar. A derrota, ela começa na mente, através do medo. E o medo, ele vem quando nós perdemos a comunhão com Deus. Porque você precisa entender que essas palavras que estão aqui são palavras de vida, são palavras de fé, palavras de segurança, para que você saia hoje de casa, na sua porta, e dizendo: todos os dias Deus cuida de mim. Da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, o meu Deus, Ele está cuidando de mim. Deus cuida da minha família, Deus cuida dos meus filhos. Pode haver fome sobre a terra, eu sei que eu vou ter o que comer, porque eu confio em Deus. Pode o tempo ser difícil, mas eu vou vencer, porque eu tenho Deus. Podem entulhar meus poços, porque quando você começa a prosperar, a Bíblia vai dizer que Isaac foi enriquecendo cada vez mais, e se tornou muito rico e poderoso. E ele tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Como é que nessa seca, meu irmão, só esse homem prospera? Como é que no meio da dificuldade, esse crente passa aqui na rua cantando? Como é que no meio dessa tribulação, uma confusão terrível, e essas pessoas estão na casa de Deus, glorificando a Deus e cultuando a Deus? Esse povo é maluco? Estão tentando tirar você do caminho, estão tentando afastar você da bênção, mas aí você persevera, e Deus abençoa, e Deus prospera. Aí, irmão, chega uma hora que o inimigo não aguenta, ele tem que atacar, e aí é quando ele começa a querer entulhar os seus poços. Só que o que eu acho interessante é que Isaac, ele não brigou pelo poço, ele simplesmente saía, porque a Bíblia diz que toda vez que ele saía dali, ele abria um outro poço, até que ele chegou a um lugar que a Bíblia diz que ele chamou de lugar espaçoso, e disse assim: agora o Senhor nos deu um lugar espaçoso para viver nessa terra, e aqui vamos ficar à vontade. O que é que a gente aprende com isso? Ainda que você perca alguma coisa, ainda que o inimigo tente roubar alguma coisa sua, Deus vai lhe dar uma melhor. Se tomarem um lugar pequeno, fica tranquilo, irmãos, porque logo à frente Deus tem um lugar espaçoso para você. Se alguém quiser tomar o seu emprego, se um colega de trabalho quiser disputar com você, dê a vaga a ele, porque Deus tem um cargo de gerente para você. E se você já é o gerente e alguém quiser brigar com você, dê o cargo a ele, que Deus tem uma empresa para você. E se não tiver nada, irmãos, Deus vai fazer cair dinheiro do céu na sua casa, mas eu lhe garanto que a palavra de Deus na sua vida, ela vai se cumprir. A minha avó, ela não era crente, esse testemunho é muito forte, minha tia está aqui, minhas duas tias estão aqui, meu tio está aqui, e isso que eu falo diante deles que estão aqui, sabe o que eu vou dizer. Minha avó não era crente, meu avô morreu e deixou ela com 6 filhos pequenos. Logo naquele período inicial, ela ainda estava absorvendo aquelas coisas, e um dia ela não tinha nada para dar a comer aos filhos, e mesmo sem ser crente, ela pediu a Deus uma providência, e quando ela foi no quintal da casa, ela achou um ninho na galinha, e tinha 6 ovos, um para cada filho. O nome disso, irmãos, é o cuidado de Deus, é a precisão de Deus. Por que não tinham 10 ovos? Por que não tinham 11? Por que não tinham 4? Tinham exatamente 6. Hoje eu posso dizer que todos os meus tios, eles são crentes, todos eles são, graças a Deus, todos eles são. Mas Deus se manifesta, irmãos. Deus, Ele é um Deus de provisão, é um Deus de providência. Eu sei que é muito bom a gente estar dentro da casa de Deus aqui, quando a gente está falando de coisas espirituais, mas
Você precisa saber o Deus que você serve. Porque se você apenas cuidar das batalhas, das guerras, e vamos expulsar os demônios, e vamos lá para trazer as almas, e vamos lá fazer campanha, e vai ter arrebatamento aqui dentro da igreja, e cai no mistério, mas na hora que a dificuldade chegar na sua vida, se você não estiver preparado, irmãos, para enfrentar, a igreja ela tem que ser uma igreja forte em todas as áreas. Deus quer abençoar o seu povo. Tem gente que tem a mente que não evoluiu, que nesse ponto ainda da Bíblia, acha que Deus é um Deus. Eu já fui assim, eu já achei que para ser crente tinha que ser como aqueles apóstolos, tudo vivendo na rua aí, sem dinheiro, sem bolsa, e a gente tinha que pegar tudo que a gente tinha e dar tudo aos pobres e viver assim. Eu achava que era assim, até você entender. Tem uma pregação no YouTube, se você quiser você assiste, do pastor Júnior Santos, que chama O Propósito do Dinheiro. Assista para você ver. Quando eu vi aquele homem pregar, eu tive a oportunidade de ter essa ministração pessoalmente. Eu fui levado ali na igreja do Caminho das Árvores, do pastor Átila, e esse homem, ele estava lá ministrando. Ele tem um ministério, o ministério dele é só sobre finanças. Deus deu a ele o dom de falar sobre dinheiro. Irmãos, eu nunca vi ninguém falar sobre dinheiro com tanta propriedade como aquele homem, porque ele mostra a você que o dinheiro é seu servo e não seu senhor, e que o reino de Deus precisa de dinheiro para se mover. E o dinheiro é de quem? O dinheiro é de Deus. Você não precisa andar pensando nisso ou procurando isso, mas você precisa crer que na hora que precisar pagar o imposto, vai vir uma voz de Deus e vai lhe dizer: pegue o peixe, que o dinheiro está na boca do peixe. Jesus fez milagre para aparecer dinheiro. Foi ou não foi? O que é que estava dentro da boca do peixe? Dinheiro. Se não precisasse de dinheiro, para que Jesus ia fazer o milagre? Mas precisava do dinheiro para pagar o imposto. Então vai lá e pega o peixe. Dentro da boca do peixe está o dinheiro, e o dinheiro é a conta exata para pagar o meu e o seu. Até Jesus pagou o imposto dele. Quais são as nossas dívidas, irmãos? O que a gente tem que pagar, as nossas dificuldades? Às vezes a gente esquece, porque o salmista diz: eu pedi a ajuda do Senhor. Como é que a gente tem se posicionado diante de Deus? Quem está pedindo ajuda, irmãos, não está cobrando de Deus. Não é assim que a coisa. Ele está pedindo Por que ele pede ajuda? Porque ele viu a incapacidade dele. Ele viu a dificuldade dele. Então, quando eu reconheço a minha incapacidade, aí o que eu peço a Deus é a ajuda. Mas eu tenho que conhecer a palavra de Deus, eu tenho que conhecer as promessas de Deus, para que na hora da dificuldade eu possa clamar e pedir ajuda. Deus, o Senhor falou na tua palavra que se eu tivesse aliança com o Senhor, eu tenho aliança com o Senhor, eu estou em aliança com o Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor nos dízimos, eu tenho uma aliança com o Senhor, eu tenho uma aliança. Aí ele diz: agora faça a prova de mim. Coloque diante de Deus, irmãos. Não é Deus, o Senhor tem a obrigação de me abençoar. Não é dessa forma, porque você não chega para seu pai, você não chega para alguém para exigir aquilo que você tem. Deus não está lhe devendo pensão alimentícia, porque tem gente que vai cobrar de Deus como se Deus fosse devedor de pensão alimentícia. Não é isso. A gente está falando aqui de relacionamento. Deus, eu tenho uma aliança com o Senhor e vou empreender, me abençoe. Quantas vezes você, quando entra no seu trabalho, lembra de pedir a bênção de Deus sobre você? A Bíblia diz que José chamou a atenção na casa de Potifar, porque tudo que ele fazia prosperava. Tem uma área ali, meu irmão, que não dá certo, rapaz, ali nessa empresa. Já botei 3 pessoas ali, e botar alguém, a máquina quebra e dá problema. Bota o crente. Quando bota o crente, meu irmão, resolve o problema. Rapaz, tem um setor ali que não vai para canto nenhum, só dá prejuízo. Bota o crente dá lucro. Onde é que o crente foi parar? O crente foi parar na administração geral. Já que tudo que ele faz dá certo, então vamos botar ele na administração de tudo, para que tudo dê certo. José virou o chefe da casa do homem. E agora, meu irmão, bota o homem na prisão toda bagunçada. O cara começa a botar, até a prisão teve que ficar em ordem com o homem lá dentro.
O que é que faz agora com esse homem? Bota ele como chefe da prisão. O Egito agora vem fome. Qual é a forma de resolver? Quem tem a solução? Só o crente. Então quem é que vai governar o Egito? O crente, irmãos. Porque quem tem a visão é o crente. Qual é a visão que você tem? Porque José, para governar o Egito, ele teve que ter a visão. Ele teve o sonho, mas teve que ter a visão. O que é que Deus está falando através disso? Qual é o discernimento disso? Aí, meu irmão, só Deus para revelar. E só tem revelação quem tem comunhão. É para ir para o Egito? Não, meu irmão, não vá para o Egito não, agora é hora de ficar aqui. Mas o Senhor está tudo mostrando que vai dar problema, mas fica aí, meu irmão. Ele plantou uma semente, e cada semente que ele plantou, virou 100. Virou 100. Será que quando você entra no seu trabalho, você sai de manhã para trabalhar, você sai com essa fé? Crendo e pedindo a Deus, Deus, me dê sabedoria no meu trabalho, me faça ser um funcionário diferente, me dê a visão do que o Senhor quer, me faça resolver problemas dentro da minha empresa que ninguém consegue. Porque, irmãos, é a graça de Deus sobre você que vai fazer a diferença. É a bênção de Deus sobre você que vai lhe destacar dentro da empresa. Porque Deus quer isso mesmo. Deus quer lhe honrar. Deus quer que através da sua vida o nome dele seja glorificado. Deus quer que através da sua vida o povo dele seja abençoado. Como é que eu vou abençoar se eu não tenho nada? Como? Como é que a gente vai investir em missões se a gente não tem nada? Deus precisa de canais, de pessoas que recebam e repassem. E ele vai usar o que? As cadeiras? Já viu cadeira ser abençoada aqui dentro? Cadeira dá testemunho aqui de que Deus abençoou. Eu sei, irmãos, que a gente não vai viver pensando no dinheiro, e nem deve, porque você aí perde o foco também. Se você começar a viver correndo atrás do dinheiro, você vai se esquecer de Deus. Mas quando você corre atrás de Deus, e você encontra Deus, aí a Bíblia diz que quando você busca Ele em primeiro lugar, e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Todas as demais coisas. Então, o que é que eu quero concluir com você nessa noite? Eu sei que estamos ouvindo muitas coisas por aí, muitas informações, muitas notícias. Eu acho que é impossível você sair um dia de casa e voltar sem ouvir uma palavra negativa. Eu acho que é impossível. É alguém dizendo que a vacina vai dar errado e vai morrer todo mundo. É alguém dizendo que vai ter uma guerra mundial aí e vai destruir o planeta. É alguém dizendo que Satanás já está aí e o anticristo já vai matar os crentes. Qualquer coisa dessas você ouve aí durante o dia. Mas eu quero que você guarde a sua fé. Eu quero que você não deixe o medo tomar conta do seu coração. Eu quero que você saia de casa dizendo: olha, ainda que haja seca, no meio da seca Deus vai me fazer prosperar. Eu vou plantar e vou colher 100 vezes mais. Ainda que seja tempo de fome, eu vou ter o que comer, porque o meu Deus cuida de mim todos os dias. Aleluia. A sua fé, irmãos, guarde a sua fé em Deus. Aconteça o que acontecer, guarde a sua fé em Deus. Creia que Deus ele está interessado em lhe abençoar. Deus tem prazer em abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Nós vamos falar de salvação, nós vamos falar de muitas coisas esse ano. Mas para esse início de ano, que muitas notícias ruins estão sendo dadas, muito prognóstico ruim, eu quero que você não deixe isso abalar a sua fé. Eu não quero que você deixe isso abalar o seu coração. A única coisa que eu lhe peço, não perca a sua comunhão com Deus. Porque quando você estiver em comunhão com Deus, você sabe que quando clamar, você vai ter resposta. Amém?